Nosso grupo, composto pelos integrantes Brenda, Giovanni, Giovana Cruz e Yara, falará um pouco sobre qual a função prática da religião na história. Eu, Giovanni, farei a introdução juntamente com algumas reflexões. Sempre que vou fazer algum discurso, texto ou análise, tento me alinhar a alguns críticos de cultura. São eles Antônio Cândido, Roberto Schwartz, Alfredo Bose e Raymond Williams, seu Raimondinho para os íntimos porque tivemos um trelelê no passado. Mas estes pensadores, quando se prontificavam a fazer algum tipo de crítica, perguntavam que horas são, na tentativa de depreender quais os últimos fatos que haviam acontecido referentes ao tema. No nosso tema, quando pergunto que horas são, logo me vem à mente cristofobia no Brasil, o mesmo país em que a ministra da Mulher, quando assume o seu cargo, diz: o Estado é laico, mas eu sou terrivelmente cristão. Ou então, um assunto de muita importância para a evolução do país. Anitta raspou a cabeça quando começou a frequentar a Umbanda? Quando vamos um pouquinho mais para trás, no tempo, lembramos o caso em que o Conselho Tutelar foi acionado por uma mãe raspar a cabeça de sua filha de 9 anos como iniciação na Umbanda. Enquanto isso, em outra religião, jogar água na cabeça do recém-nascido é algo totalmente normal e ético. Outro tema que me vem à mente é a aliança entre o Brasil e os Estados Unidos cada vez mais fraca. Não pelo discurso de ódio do presidente dizendo que quando acaba a saliva é aí que a pólvora entra em ação, mesmo com o poderio do Brasil sendo menos de 10% do poderio militar dos Estados Unidos. Mas sim pelo próximo governo estadunidense se negar a basear-se em um livro escrito há 2000 anos atrás, tendo dentro de sua equipe uma mulher trans, enquanto o atual governo brasileiro permanece com atitudes baseadas em um livro cristão. Seguindo este caminho, me vem logo à mente uma associação entre a história recente e a longínqua do país, com a Marcha da Família com o Deus pela Liberdade. Curioso que nessa marcha estavam uma classe específica de uma cor específica com poder aquisitivo específico, que luta por um tipo de família específica, uma liberdade e um Deus específico. Acho também importante frisar que quando falamos de um Deus é algo mais atual, como por exemplo na Umbanda, em que temos vários orixás, como por exemplo Oxalá. Ou então na Grécia, em que temos várias divindades com o poder mais ou menos dividido entre elas. Ou então no hinduísmo, que por mais que não seja uma religião, e sim um sistema de crenças e práticas espirituais na Índia, existe aproximadamente há 5.000 anos. Mas quando voltamos para o cristianismo, precisamos entender que saímos de um sistema politeísta, com mulheres também cultuadas, para então um sistema em que uma divindade única é cultuada, e não por acaso é um homem. Aí poderia entrar na questão do machismo, do monoteísmo. Mas aqui eu quero falar sobre uma outra coisinha interessantíssima, que é a hegemonia cultural, que fica bem claro com esse Deus homem, e ainda mais claro com esse Jesus branco de olho azul e loiro, que cá entre nós, de todos os milagres que ele já fez, andar em cima da água, multiplicar o pão e pipi, popó, o mais chocante de todos foi há 2000 e tantos anos ele nascer no meio do Oriente Médio, em Nazaré, com olho azul, cabelos loiros e branco. Tudo isso no final para que você, que não é um homem branco, de olho azul, crie uma atmosfera de respeito e obediência ao homem cis branco de olho azul. Já que Deus criou o homem à sua própria imagem. E uma frase que eu adoro sempre relembrar nos meus discursos, nos meus textos ou qualquer coisa, é a frase que fica pintada no celeiro no livro A Revolução dos Bichos. A frase é a seguinte: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais a outros. Ou seja, quando nós pensamos Deus criou o homem à sua própria imagem,
mas criou alguns homens mais parecidos com eles do que outros. Oi, eu sou a Brenda e vou falar sobre busca por respostas. Desde o início da humanidade, o ser humano busca por respostas em religiões ou divindades. E até o instante, a religião mais antiga que tem ciência é chamada Deusa Mãe, representada por estátuas chamadas de pequenas Vênus, enquanto na Grécia as crenças eram em torno de divindades com poder mais ou menos dividido entre eles, onde mulheres também eram cultuadas, diferente do cristianismo, onde apenas uma entidade religiosa masculina é cultuada. Sempre que imaginamos o poder da interferência da fé, é quase automático imaginarmos a fé impedindo guerras. Porém, quando acessamos arquivos históricos, percebemos que religiões, principalmente ocidentais, são as principais causadoras dos conflitos, tanto no passado, como por exemplo as cruzadas, quanto no presente, em que ataques terroristas incentivados pela fé têm tornado-se frequentes, como os ataques ocorridos na França. É curioso perceber que frequentemente esses alvos são de religiões contrárias ou minorias da sociedade, apesar de algumas alas liberais a tais atos. Oi, eu sou a Yara, e agora para finalizar nosso trabalho, a citação da drag queen, professora de Filosofia, Sociologia e Artes, Rita Von Hunt. É estranho pensar que em pleno 2019, algumas pessoas queiram basear suas vidas e toda a sociedade em apenas um livro escrito há milhares de anos, mesmo com o melhor da literatura já publicada disponível. Bom, iniciamos aqui a nossa apresentação sobre a função prática da religião na história. Esperamos muito que tenham gostado.